Agora nós vamos fazer o galinho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar as duas partes da cabecinha dele e vamos colar a parte vermelhinha como se fosse um cabelinho, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, tá bom? Então, a gente vai passar cola. Eu já até... Peraí que acabou minha cola, tá? Aí vamos lá, a gente vai passar cola e vamos posicionar em cima da amarela certinho. Vou pegar a cola aqui. Já tá de noite, já tá dando sombra, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí ficou assim, olha, como se fosse um cabelinho, tá bom? Então, eu fiz isso de um lado, posicionei e fiz do outro, ó. Colei as duas partes como se fosse um cabelinho e caseei todo ao redor, todinho. Aqui eu usei a linha vermelha para casear onde é vermelho, até aqui. E aqui eu usei o amarelo só até aqui, não fechei, aqui tá aberto, olha. Aqui ficou aberto, tá vendo? Dessa maneira. Porque isso aqui a gente vai vestir no galinho depois, porque eu quero que a cabeça do galinho fique de frente. A gente vai fazer ele diferente, tá bom? Então, eu fiz o corpinho. Como que eu fiz esse corpinho? Lá tem duas partes do corpo, que é o meio do corpo e tem uma parte aqui para você poder colocar no meiozinho dele para ele não ficar tão magrinho, porque se não tiver isso daqui, ele vai ficar sem barriguinha. Aí vai ficar só aquela negocinho chapadinho aqui, eu não quis fazer assim. Então, eu peguei essa parte que tem lá no meio e da ponte, da abertura aqui, que vai ser o pescocinho dele, isso daqui é o rabo. Então, da abertura que é o pescoço, eu posiciono e costuro daqui até chegar aqui. Não vai vir até aqui em cima, tá? Ele vai parar aqui, ó. Aí daqui eu volto e pego na outra parte, olha. Então, para eu poder estar enchendo aqui. Tá bom? Aí ele vai ficar um corpinho 3D. Aqui, ó, eu deixei abertura para enchimento aqui, em uma das partes que eu costurei essa parte da barriga. Olha. Tá vendo? Essa parte da barriga. Aí eu deixei uma abertura aqui em um dos lados para eu poder fazer o enchimento. Depois que eu fiz isso, que eu costurei, fechei, ó, ficou aqui no pescoço, ficou aberto, o pescoço é bem fininho mesmo. Coisa assim, ó, abertura, tá vendo? E aqui é a parte da barriga que a gente costurou, ó. Ficou assim, rabinho, a parte onde vai entrar a cabeça dele, e eu costurei aqui aquela parte do corpo para poder ele fazer uma barriguinha. Depois disso, eu vou abrir aqui, ó, e vou posicionar e colocar ele de frente para mim, de frente para mim. O que é de frente, ó? De frente para você. Esse é o peito dele, então ele tá de frente para você. Então eu vou dobrar o meio, vai ficar as duas costuras aqui, ó, no meio. Ó, ficou uma de um lado, do outro e a costura aqui. Então você tá com ele te olhando de frente. Aqui tá o peito dele. Nós vamos casear a cabeça normal toda e deixar a abertura aqui, ó, embaixo. Não vamos fechar esse pedaço. Então, vamos casear ao redor da parte redonda toda. Feito isso, a gente vai vir sobre essa parte que ele tá olhando pra gente e vai aplicar essa parte. Pra que ele fique assim, ó, de frente. Tá vendo? Com um ponto caseado mesmo, ó. Eu fiz isso. Aí, ele ficou assim, ó. Ficou com a barriga aplicada, ele de lado ficou assim e aqui a cabecinha dele de lado, ó, tá vendo? Porque quando ele tiver assim, ele vai estar de frente. Então vamos lá. E agora eu vou colocar aqui um palito, alguma coisa para me auxiliar, que me auxilie no enchimento. Vou enfiar aqui e vou vestir nele essa cabeça que eu fiz aqui, ó. Eu quero que ele fique me olhando de lado e vou vestir nele essa cabeça. Até lá em cima, bem encaixadinho, ó. Então, ele já ficou assim. Ok? Ó, corpinho. E vou fazer o enchimento da peça.
pra gente ver como que vai ficar. Eu tenho que colocar essa parte da cabeça dele com ele vazio, tá, gente? Porque senão depois você não vai conseguir colocar. Se encher a peça, você não vai conseguir entrar depois. O que acontece? Aqui onde é a crista, ele não vai ser cheio. Por que ele não vai ser cheio? Porque você vestiu a cabeça, esse aqui na cabeça dele. E quando você vestiu isso aqui, a cabeça dele já tá fechada. Então, você pode chuchar enchimento, que não tem problema, tá bom? Ele não vai encher a crista vai ficar vazia. Aquela parte ali de cima da crista vai ficar vazia. Por isso que a gente caseou duas partes, para ela poder ficar durinha. Então, aqui, através do buraquinho que eu deixei aqui na barriga dele, eu vou fazer o enchimento. Fazer o enchimento, deixar bem cheinho. Olha lá, já ficou assim, ó. Que aí depois a gente vai colocar o biquinho aqui, os olhinhos. Olha que rápido, que fácil, gente. E outra coisa, ele é pequenininho mesmo, tá? Ele é bem pequenininho. Porque só as penas dele já aumentam, senão ele vai ficar muito desproporcional com o porquinho. Como eu quis fazer os bichinhos mais proporcionais com os bonecos, aí eu tive que reduzir o tamanho deles. Mas isso não te impede de fazer maior, como eu já expliquei, é só imprimir lá no Acrobat, lá colocar a porcentagem maior na hora da impressão, tá bom? Eles podem ser feitos de qualquer tamanho. Então, ó, tô enfiando aqui o enchimento para que ele fique bem cheinho, bem durinho. Que depois a gente vai colar bastante peninha. Quando for fazer o enchimento, o ideal é segurar firme e não ficar passando muita mão na peça, para a peça já não ficar cheia de bolinha. E no final do trabalho, prontinho, tudo prontinho, bonitinho, você pode jogar spray de cabelo extra forte. Eu uso aquele da marca Carina, que eu gosto muito. Eu acho que fica bem legal o acabamento da peça. E dura mais, ela dá menos bolinha. Que eu não faço nenhum tipo de tratamento, tá, gente, pro feltro. Deixa eu enfiar agora aqui no corpo. Parece pequeno, né? Mas como cabe enchimento. É mais que eu gosto das peças bem durinhas, bem cheinhas. Aí tem que tomar cuidado também pro feltro não rasgar, né? Tem que encher de acordo. Esse feltro meu azul aqui, ele tá bem fino. Então, olha, já vai estar ficando assim, olha. De frente, esse é o peito dele. Ai, que bonitinho, gente, que ele já tá ficando. Ai, eu sou apaixonada por feltro. Cada bonequinho que eu faço, eu me apaixono mais. Ó, tô enfiando aqui, porque eu quero que a peça fique bem resistente. E aqui no pescoço também, eu vou colocar bastante enchimento, para não correr o risco de quebrar o pescoço. Porque senão o enchimento quebra, né? Ali. Então, eu vou fazer com que ele fique bem cheinho aqui, entre o pescoço e o corpo, tá bom? Então, eu vou pegando de pouquinho a pouquinho o enchimento e com essa minha ferramenta aqui, eu levo até lá em cima. Esse coisa de encher aqui, ele é muito bom, eu adoro ele. Eu tenho um grande que eu uso para as peças maiores, que ele gruda mais o enchimento, eu gosto muito dele. E tem esse aqui. Olha, ficou assim, tá bom? Então, ó, tá bem durinho a cabeça, não vai quebrar. Deixa eu ver se ainda cabe mais enchimento. Acho que nem cabe mais, já tá bem cheinho. Porque depois a gente vai colar peninhas aqui também, tá bom? Aí já vai disfarçar bastante. Vamos posicionar aqui para que ele fique bem retinho. Eu acho que tá legal. E vou fechar aqui embaixo agora. Vou finalizar com o ponto caseado o corpo dele, tá bom? Eu vou fechar aqui embaixo agora. Deixa eu só colocar mais enchimento aqui, que ainda tá cabendo mais. Olha, ficou assim, gente, olha que bonitinho. Olha, esse é o tamanho que tá lá na apostila, tá bom?
Imprimiu em 100%, depois quando a peça estiver pronta, aí a gente vai ver a altura final da nossa peça. Então, já tá todo aqui, todo cheinho. Vou deixar ele de ladinho, até porque aqui é bom engrossar que a gente vai ter que colocar o pezinho, né? Então, agora a gente vai fazer o pezinho dele. A asinha, eu não coloquei enchimento, eu só recortei 2 vezes e caseei para poder dar volume, senão ia ficar muito só um feltro, né? Eu não gosto, então eu gosto de recortar 2 camadas e mesmo que eu não coloque enchimento nem forrobel, que no caso aqui eu não coloquei nem o forrobel, eu só caseio. Aí vai ficar assim, ó. Tá? Só que ele vai estar olhando a gente de frente, vai ser um galinho de frente, vai ser diferente esse. Então, se ele estiver de lado, ele vai estar de um jeito e de frente ele vai estar te olhando. Vai ficar mais bonitinho. Então, o pezinho dele, eu pensei em fazer o pezinho junto. Então, eu vou cortar e virar pro lado. Olha, ele tem 2 lados. Ele tem 6 centímetros. De um lado ele tem 6,5 e do outro ele tem 5,5. Esse que é 6,5, que é o mais comprido, é o que a gente vai virar e costurar, tá bom? É o mais comprido, ó. Esse de 5,5 vai ser a altura, tá bom? Então, a gente vai dobrar aqui e vamos casear. Feito isso, depois de casear aqui atrás, a gente vai pegar, vamos dobrar ele ao meio. Aqui, ó. Vamos casear. Caseou aqui, a gente vai vir e vai abrir ele assim, ó. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó, o caseado aqui e ele vai ficar assim, ó. Com a costura para trás. E vamos passar pespontos aqui para marcar as 2 perninhas, porque eu não vou separar as perninhas dele. Eu vou fazer as 2 perninhas juntas. Aqui em cima, olha, vai ficar abertinho, cheinho, para poder caber bastante enchimento aqui, pra gente não ter problema na sustentação da peça. Então, tá tipo uma calça, tá vendo? Então, aqui eu fechei só com o ponto, só com o pesponto. Então, o que que a gente vai fazer agora? Que eu coloquei só pra gente poder visualizar. A gente vai recortar uma base pra colocar aqui, pra poder fazer o enchimento dos pezinhos dele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos recortar uma base. Costurar a base aqui, igual a gente fez com o pé. E depois a gente vai fazer o enchimento dela todo por aqui. Deixar bem cheinho. E com a outra parte, a gente vai cortar um pedacinho de espeto de churrasco com 5,5. E vamos colar ele no feltro e encapar, tá bom? Nós vamos encapar esse pedacinho de palito de 5,5 de comprimento, que é a altura exata do pezinho dele, tá bom? E vamos encapá-lo. Que esse aqui vai ser o que não vai deixar o pezinho dele virar, dobrar. Vou encapar. Pronto. Encapei. E vou recortar o excesso aqui, porque na verdade eu cortei 2 que era do pezinho. Recortei o excesso. Aí ele ficou assim, ó, o palitinho, porque depois que esse aqui tiver cheinho, a gente vai colar no meio dele, na parte de trás, tá bom? Aí é o que não vai deixar virar, porque ele vai estar olhando a gente de frente. Aí ele vai ficar coladinho aqui na parte de trás, tá bom? Então, primeiro a gente vai costurar a base agora do pezinho dele. Deixa eu passar mais cola, que faltou cola aqui. Vamos colocar a base do pezinho e finalizar ali o caseado dele. Pronto. Então, eu vou casear aqui a minha base do pezinho dele, tá vendo? Porque na hora que eu passei o pesponto aqui, eu não passei o pesponto até chegar aqui em cima. Eu passei o pesponto em
4 centímetros, então ficou 1,5 centímetro aqui pra cima sem passar o pesponto, tá? Porque eu não vou dividir o pezinho dele. Na verdade, eu fingi que eu dividi passando o pesponto aqui no meio. E agora eu vou costurar aqui, costurar a base, igual eu fiz lá na base pé, tá bom? Vou casear aqui ao redor. E ali embola, né? Ainda mais se o ventilador estiver ligado, aí que embola mesmo. Tá. Aí eu vou pegar aqui e vou casear ao redor para poder fechar e ficar um cone. Um cone, sendo que abaixo de 1,5 centímetro eu dividi esse cone com o pesponto. Para não separar, porque eu acho que ele vai dar mais sustentação para ele do que fazer 2 pezinhos muito fininhos. Então eu preferi fazer assim, porque eu acho que ele vai ficar mais firme, apesar de que o palitinho também vai ajudar bastante. Senão ele ia ter que ficar com a perna muito grosseira, muito grande. Aí não ia ficar muito legal. Então, para poder ele ficar com o pezinho mais fininho, o ideal é que façamos dessa forma. Bom, então aqui eu cortei um círculo. E na verdade eu peguei o círculo menor para poder colocar aqui. Bem que eu vi que não tá cabendo. Deixa eu tirar. Casei o círculo errado. O círculo tem 2,3 milímetros que cabe aqui. Então, vou passar aqui, vou dar um nozinho de novo pra gente poder estar fazendo isso aqui. Deixa eu fechar a porta aqui. Barulho das crianças brincando. É um barulhão, né? Então, ó, vou pegar aqui e vou costurar. Tá? Aqui também depois a gente vai colar um acabamento de peninha, tá bom? Então, não fica muito preocupado nessa colocação da base aqui, não. Só casear mesmo. Lá no pé é até mais delicado de colocar, porque o pé não tem como disfarçar, né? Só o ponto invisível mesmo. Então, agora eu vou costurar essa base aqui, que vai ser onde a gente vai colar no corpo dele. Tá bom? Vai ser a parte que vai ficar no corpo dele colado. E depois os de baixo a gente vai colar lá no pezinho. Então, vamos costurar no pezinho, colar. Ele não precisa ficar tão cheio, porque ele vai ter o palitinho que vai sustentar, para ele não dobrar. Vamos ter que colocar numa posição que ele fique equilibrado. Tô costurando aqui, gente. Sou mole para casear demais. Tô caseando aqui a base no pezinho. Vamos lá. Caseando. Então, peguei o meu círculo e caseei aqui ao redor. Pronto, está pronto o meu pezinho. Agora eu vou encher e vou fechar aqui embaixo, ó. Tá bom? Essa daqui é a parte que a gente vai colar lá na barriguinha dele, tá? Então, agora a gente vai encher esse canudinho com a base lá embaixo, porque eu dividi ele aqui ao meio. Então, vou colocar enchimento, só que eu vou usar um enchimento sem silicone, para ele poder ficar bem durinho. O sem silicone dá muita diferença. E outra coisa, ele não fica voltando. É muito bom, adoro usar esse enchimento. E a gente vai encher bastante. Aqui eu tinha tirado daqui de dentro, aí ele já tá bolotinho, eu tô desmanchando a bolotinha. E vamos fazer assim até ele ficar bem cheio.
Deixa eu ver se aqui tem uma parte aqui que não tem silicone. Ó, tô enchendo. Não se preocupe com o formato, não se preocupa com nada ainda. Eu vou encher. Depois a gente vai colocar um pé nele para poder ajudar ele se equilibrar. Ó, pronto. Tá bem firme. Você vê que um negocinho à toa, tamanico, e cabe muito enchimento. E o bom do silicone, do enchimento sem silicone, é que você consegue dar forma. Olha lá, olha, tá vendo? Ele ficou dois caninhos dividido ao meio. Sendo que eu não fiz dois e colei. Eu fiz e só dividi com a costura aqui no meio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um pouco aqui. Na verdade, o meu enchimento eu misturei. Aqui tá silicone com silicone, sem silicone. Aí, ó, tem que ficar bem cheinho. Olha, tá bem... Olha lá, fez o formato tipo de uma calça. Mas é assim mesmo que ele vai ficar, tá bom? Agora a gente vai pegar e vamos colar essa base aqui no nosso corpinho, tá? Mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó, do final da costura aqui, do final da costura daqui da parte de trás, da parte da barriga, a gente vai costurar 4 centímetros, tá, gente? A gente vai colar com 4 centímetros, aqui assim, ó, essa base. 4 centímetros, vamos colar. Vou colocar ele assim para poder saber a posição. Porque depois a gente vai tacar o pé aqui, aí é que vai dar aquela sustentação legal para ele. Tá bom? Ó. Agora aqui na parte de trás a gente vai colar o palitinho que a gente encapou, tá bom? Então vamos passar um pouquinho de cola aqui e vir passar cola aqui no meio e colar o palitinho na parte de trás. Pronto, e vamos colocar ele aqui assim para poder ficar na posição certinha. Vamos apertar bem, para ficar o palitinho retinho com o pezinho, coladinho nele. E depois a gente vai passar o ponto invisível para poder ficar bem seguro aqui na base com o galinho, tá? Vou passar até com uma linha branca, 100% poliamida, que aí depois não tem problema, que eu vou fazer o acabamento com peninha em volta e não vai aparecer, tá? Aí lá, aí ele já tá assim, ó, com o pezinho. Aí depois a gente vai colar os pezinhos aqui, que também vão ser juntinhos, tá bom? Então agora nós vamos preparar os olhinhos do rei. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um fuxico de 2 centímetros. Para eu poder não encher o fuxico, porque eu vou demorar muito para fazer isso, eu vou encapar um olhinho com trava, olha, de 2 centímetros, 20 milímetros, tá bom? Então, como que eu vou fazer encapar esse olhinho? E se vocês não tiverem o olhinho para encapar, aí pode fazer o fuxico, tá? Eu vou usar aqui o ponto, aquele ponto que fala que é para chulear, tá? Passando em volta. Tô usando uma linha 100% poliamida branca. E olha, peguei o feltro branco e vou fazendo assim, ó, em volta de todo ele, tá? Vou chuleando, ok? Cheguei no final, agora eu vou colocar o olhinho aqui dentro. Aí, pra poder encapar ele. Bom, prontinho, olha.
Tá vendo? Aí o olho já ficou redondinho, porque se eu fosse fazer o fuxico, aí eu ia ter que encher e ele ia virar uma bolinha. E eu não quero que ele vire uma bolinha, eu quero que ele fique mais com o formato de olho mesmo, tá bom? Aí ficou assim. Olha, e atrás, assim, tá bom? Então, para esse olho de 2 centímetros, eu coloquei lá no molde um círculo de 4 centímetros para a gente poder estar encapando ele, tá? Ele vai ficar com esse buraquinho aqui, não tem problema. Eu não quis que ele juntasse para poder não dar muito volume. Então, olha, tá prontinho. E no centro eu vou colar a meia pérola preta. Bem no meiozinho mesmo, tá? Essa cola. E no meio do olhinho eu vou colar aqui a meia pérola preta. Ai, acabou aqui, escorregou aqui. Pronto. Ficou assim. Olha, esse é o olhinho dele. Então, eu encapei um olhinho com trava, né? Cortei a trava de 20 milímetros, que são 2 centímetros. Bom, e fiz o olhinho dele. E para o pezinho... Ah, peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. Então, esses são os olhinhos que eu tava aqui posicionando o teste. Fazendo aqui para poder adiantar pra gente. Eu passei uma linha, agulha, tá? No caso, de um lado para outro aqui, ó, e dei uma fundada. Tá vendo? Que é onde a gente vai encaixar o olhinho. Só dei um ponto, tá? Só para poder afundar, pra gente encaixar o olho. Então, aqui tá normal. Aí ficou assim, ó, afundado aqui. E aqui onde eu coloquei o pezinho, eu passei o ponto invisível, olha. Ficando assim. Depois eu vou colar umas peninhas aqui, tá bom? Aqui ao redor, vou colar peninha, não vai aparecer nada. E aqui atrás ficou o palito. Pra gente poder tá colocando o pezinho. E o pezinho é o seguinte. O pezinho dele, a gente vai fazer os dois juntinhos, olha. A gente não vai fazer cada um separado. Colei 2 camadas de papelão paraná, tá? Pra ele poder ficar, ó. É tipo uma madeirinha, bem pesadinho. E vou aqui casear a segunda parte aqui em cima. No lugar dos dedos eu não coloquei. A gente vai colocar um pouquinho de enchimento aqui nos dedinhos depois. Aí eu vou casear todinho ao redor, tá ok? E para fazer o biquinho dele, eu recortei aqui no vermelho coleira. A parte do biquinho maior eu recortei lá no amarelo ouro. E uma camadinha do menor preto e a outra camadinha do menor laranja. Então, a única coisa que eu fiz foi colar o laranja em cima do preto. Aí ele já vai dar aquela sombra para poder dividir o biquinho. Aí ele ficou assim, olha. Então, aqui o vermelho coleira, aqui o amarelo ouro e 2 camadinhas do bico menor, preto e laranja, para ele poder ficar dessa maneira aqui. Tá ok? Aí vai ficar assim, ó. O biquinho. Então, os olhinhos, eu já mostrei como nós vamos preparar. E afundei aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, nós vamos colar essa parte do bico aqui, tá bom? Então, onde nós vamos posicionar para poder colar? De um lado, aqui, a gente vai encostar. Então, quando a gente encostar na parte de vermelhinha de baixo, é aqui que nós vamos colar ele, tá bom? Porque de outro lado ele é mais curvo, olha. Então, a gente vai usar para encostar o lado mais baixo. Só para vocês terem uma ideia de posição. Então, o lado mais baixinho, mais retinho, nós vamos colar aqui em cima a parte vermelha, que é o vermelho mais escuro, com o bico, tá? Então, vou passar cola nessa parte, venho e colo da maneira que eu falei. Aqui,
pegando de um lado ao outro na costura, bem no centro. Vai ficar assim, ó. Já colei. Tá ok? Tá coladinho já. Então, feito isso, nós vamos agora colar os olhos. Ó, a gente vai colar bem no redondinho aqui, ó. Do vermelho coleira que a gente colou, a gente vai colar o olhinho, tá bom? Bem aqui, ó, no vermelhinho. Então, vou passar cola. Cuidado para a cola não vazar para os lados. Ó, passei a cola. Vou posicionar. E apertar bem. Bem mesmo, tá? Até a cola esfriar para poder o olho não sair da posição. Então, olha, ele ficou encaixado aqui nesse meio certinho. O biquinho aqui, ele tá uns 3 milímetros para baixo de onde começa o vermelho coleira. Só pra gente poder situar assim e todo mundo fazer com a mesma simetria, tá bom? Por isso que eu gosto de ficar falando mais ou menos as medidas. Pronto. E agora nós vamos colar o outro lado do olhinho, tá? Vamos passar aqui a cola. Pronto. Passei a cola. E vamos colar. Aqui. Segurar até a cola esfriar. Depois aqui ao redor, a gente vai fazer um acabamento. Vamos. Prontinho. E agora a gente vai fazer o acabamento ao redor ainda, tá bom? Então, vamos lá agora, colar as asinhas. Colocou, colou, não tem mistério, tá? Só coloca, tipo assim, presta atenção para poder colocar as duas asas na mesma posição, para não ficar uma mais para dentro que a outra, fora, né? Então, olha, eu medi assim, aqui na minha costura, eu trouxe retinho e coloquei aqui. Ó, aqui tá a minha costura aqui do lado, eu trouxe retinho daqui pra cá, tá bom? A asinha. Aí, agora eu vou saber a simetria, exatamente a posição que eu tenho que colar esta. Pronto. Aí, eu sei que eu tenho que colar essa na mesma posição daqui pra dentro. Pronto. Tá coladinho. Bom, então agora a gente vai posicionar aqui atrás as penas. Então, não tem mistério, tá? Você vai passar cola aqui no cantinho e vai posicionar até você conseguir encher essa parte de trás dele, do rabinho. Então, a gente vai começar, ó, daqui de cima e vamos colocando uma em cima da outra. Aí, vamos colocar de um lado e do outro. Ó, de um lado e do outro. Aqui. E vamos mesclar as cores. Olha, eu cortei 2 de cada cor. Eu cortei, essa daqui é o azul turquesa, cortei com azul royal, entendeu? Nas cores que você tiver aí, nos tons de azul que você tiver, você pode estar cortando, fazendo, ó. Pronto. Agora eu vou colar mais. Agora eu vou colar o azul turquesa, tá vendo? E vamos mesclando dessa forma. Até a gente encher. Passei cola do outro lado. Aqui. Ó, tô colando o azul turquesa. Então, já foi 2 do lado de lá. Vou colar o segundo do lado de cá. Aqui.
não tem muito assim de posição, tá? É só você colar para poder ficar numa simetria bonitinha, olha. Vamos mesclando as cores. E agora eu vou colar aqui mais para baixo para ele poder ficar maiorzinho. Mais uma camadinha de azul. Ele tá meio amassadinho, vou colocar esse. E depois a gente vai misturar, passando uma por cima da outra, tá? Assim, ó. Olha lá. Aí vai mesclando as cores. Então, vou passar cola. Colar. Depois eu vou jogar spray de cabelo extra forte também. Porque o spray de cabelo, ele vai deixar as penas durinhas. Vamos trançar aqui para poder mesclar as cores. Olha que bonitinho. Ficou uma gracinha, né? E aqui o acabamento da asinha, olha, tampou onde a gente colou. Onde a gente colou aqui o rabinho. E o interessante foi ter feito de frente, né? Que a gente vê, na maioria, ele está de lado. Então, eu quis fazer diferente, quis fazê-lo de frente. E ficou bem legal mesmo. Deixa eu colar isso aqui, que eu deixei vazar um pouquinho de cola aqui. Isso. Aí eu fui e colei uma peninha aqui pra poder tampar. Essas peninhas menores, eu coloquei pra poder fazer umas mechas aqui, ó, na asinha. Tá bom? Mas não tem, assim, ponto certo também, não. Você vai colocar umas duas assim, ó, só pra poder dar um degradê na cor. Pra não ficar tudo numa cor só. Aí eu coloquei pra fazer umas mechas. Passando cola aqui. Aí venho aqui, ó, só colo. Ó, uma azulzinha clara. E vou colar nesse outro azul aqui. Pronto. Prontinho. Tá vendo? Colei duas, olha, pra poder ficar parecida lá com do rabo lá atrás. Então, de cima é o azul turquesa. De cima é azul turquesa e um outro azulzinho por baixo. Aqui, pronto. Prontinho. Puxar as linhas. Ficou assim, olha. Vendo? Então, aqui, desse lado, eu já tinha mesclado as cores. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo uma por cima da outra, aí pego uma mais clarinha e passo por cima da mais escura, para poder dar esse efeito legal das asas, das penas se misturando. Aqui, ó. Tá vendo? Aí vai misturando, tá bom? Pronto. Pronto. E é muito fio de cola. Prontinho, gente. Olha lá, ficou assim a carinha dele. Ele é meio esquisitinho, né? Zoiudo, muito zoiudo. Então, agora, vou acertar aqui para tirar os pelinhos, que tem muito pelinho. Agora, nós vamos casear o pezinho, para poder tá colando aqui e deixando ele em pé. Olha lá. Vamos casear ao redor. Colocar o enchimento só lá nas pontinhas, tá bom? Pra poder tá colocando ele em cima aqui. Peraí. Assim. Tá legal? Aí, então, vamos lá. Deixa eu pegar minha linha amarela pra gente poder tá fazendo isso. Então, depois do pezinho caseado, todo ao redor, a gente vai colocar enchimento aqui nos dedinhos, tá bom? Vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui, delicadamente, que ele fica bem justinho, por causa do... Deixa eu... Acho que eu não vou conseguir empurrar com esse aqui.
Alguma coisa mais fininha. Então, aqui, a gente vai preencher o dedinho, tá? Com um pouquinho de enchimento. Só para poder dar um volume, não ficar aquele negocinho vazio. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tô conseguindo chegar no dedinho. Deixa eu ver aqui. Tem que arrumar alguma coisinha mais fininha. Pronto. Arrumei um palitinho para poder colocar. Porque realmente ele é muito pequenininho. Deixa eu ver. Agora vai, ó. Tem que vir aqui na pontinha, tá? Então vamos... Ih, acabou que ele tirou o enchimento. Deixa eu colocar. Grudou nele. Vamos lá colocar o enchimento então de volta. Vou colocar o enchimento em todos os dedinhos dele, delicadamente. Só que eu tô tentando colocar enchimento sem silicone. Mas eu vou trocar, vou usar com silicone. Porque o sem silicone tá ficando muito duro lá dentro. Já o com silicone, ele fica maleável. Pronto. Mais molinho. Ah lá, tá vendo? Aí a gente vai só, pra não ficar esse negócio fininho aqui, ó. Ele já vai ficando firmezinho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estamos já na etapa final. Já foram de todos eles. E agora eu vou terminar o Rei Rei. A apostila já está na loja. Apenas R$14,90. O molde de todos eles em tamanho real. Prontos para impressão. Todos vetorizados. Com o passo a passo todo aqui, tá bom? Então, fica bem fácil fazer com os vídeos, né? Fica mais tranquilo de entender como as peças foram confeccionadas. São peças rápidas de fazer, peças simples de confecção, não precisa de máquina, você vai fazer 100% à mão. Então, olha, já coloquei o enchimento aqui na pontinha dos dedos, tá bom? Vou fazer aqui ficar mais durinho aqui na pontinha, aí. Que a gente depois vamos colar o pezinho dele aqui, tá bom? E vamos fazer, eu vou jogar cola, agora um pouquinho de cola aqui dentro, pra ele poder grudar aqui no papelão. Pronto. E vou terminar o caseado. Eu não vou encher ele pra cá, tá? Só enchi as pontinhas dos dedinhos. Esse aqui que ficou tipo um esporão pra trás, eu não vou encher, não. Nem o pezinho dele aqui. Então, nós vamos colar o pezinho dele aqui em cima desse aqui, a perninha, né? Em cima. E depois nós vamos passar aqueles acabamentos de peninha, aquela coisa para poder ficar bonitinho. Nós vamos colar ali um acabamento. Pronto. Tô terminando aqui de fechar, olha, ele ficou assim. Bom, os dedinhos dele eu fiz junto, aqui são 2 pezinhos, por isso que esse do meio aqui é mais aberto, tá bom? Só para simular que os dois estão juntinhos. Então, já estão aqui. Pronto. Finalizei. Vou cortar. Ficou assim o pezinho. Aqui ficou mais escuro por causa da cola quente, tá bom? Deixa eu diminuir aqui.
ficou assim. E agora eu vou colar aqui, olha, bem perto. Deixa eu ver aqui quantos centímetros que ele ficou pra dentro. O esporão fica todo pra trás, ó, vai ficar todo pra trás. E aqui na frente ele vai ficar um pouquinho atrás dos dedinhos, tá bom? A gente vai passar cola e vamos posicionar. Aí eu vou mostrar direitinho pra vocês. A gente vai passar bastante cola. Que depois a gente vai colar uns pezinhos aqui, umas peninhas para fazer o acabamento. E vamos posicionar aqui em cima do pezinho. Segurar bastante até a cola esfriar. E pronto, nós fizemos todos eles, já concluímos. Aí quem fizer, gente, me marca lá no Instagram, lá no Instagram, a by Zilma Rocha, tá? BY Zilma Rocha, é o meu Insta. Aí vocês me sigam lá também. Ainda tá quente a cola, e se eu soltar ele não vai colar direito, então vou ficar aqui segurando. Então, lá na loja, para poder gerar o boleto, selecione primeiramente o Aricard ou PagSeguro. E após ele vai abrir uma opção de boleto ou cartão, aí você seleciona boleto. Se for no cartão, o envio é imediato para o seu e-mail. Aí você vai receber um e-mail após a confirmação do pagamento, assim, obrigado por comprar conosco, lá tem um link para você baixar a apostila. E no boleto são de 2 a 3 dias úteis, tá? Então, gente, ó, colou, ó, aqui ficou assim, ó, o pezinho dele na frente, aqui o esporão e esse aqui é o palito que nós colocamos, tá bom? O palitinho. Agora a gente vai colar um acabamento aqui ao redor e aqui no pezinho dele para poder não ficar aparecendo o pontinho de cola. Porque deixa eu ver se dá para fazer um ponto invisível. Até que dá. Não, a gente cola a peninha, vai ficar mais bonitinho. A gente faz uma peninha pequenininha, amarelinha e cola aqui, tá? E em cima a gente cola uma azulzinha. Então, deixa eu arrumar aqui o pezinho dele. E ele ficou em pé, gente, olha. Tá vendo? Ele ficou em pezinho, tá bom? Mas tem que usar o palitinho, porque senão ele não vai ficar em pé. Então, agora a gente vai colar o acabamento aqui e um acabamento aqui no pezinho aqui de umas peninhas amarelinhas. Tá ok? Olha lá a carinha dele. Ah, e ele é bonito, ele é feio, mas ele é fofo. Olha o tamanho dos olhos, gente. É muito olho para um galo só. Então, agora nós vamos finalizar o galinho colando as peninhas, tá? Aqui e aqui, gente, olha. Ele ficou em pé, tranquilamente, tá bom? Super certinho o pezinho dele, que legal. Olha que legal. Deu o efeito de dois pezinhos juntos. Esse aqui também é separado, deu aquele efeito legal dos pezinhos juntos, tá bom? Ficou bem legal. Então, agora a gente vai colar bem rente o acabamento aqui azulzinho, aqui em cima, olha. Tá bom? Vamos colar bem rente mesmo, para poder tampar aqui esses pontos que a gente deu aqui em cima, tá bom? Então, a gente vai colar, olha, bem em cima, aqui para ficar bonitinho. E vamos vir aqui para trás. Fazer todo o acabamento. Atrás também ficou bem legalzinho. Ficou bem acabado, olha. Tá vendo? Ficou bem legalzinho. O palitinho aqui quase que nem aparece, olha. É a única maneira que a gente teve de deixar ele em pé tranquilamente, foi colocando esse palitinho aqui. Então, nós vamos cortar aqui o excesso que sobrou aqui, tá bom? Pra gente terminar aqui de colar. Então, não fiz a conta, coloquei um pouquinho sobrando,
Pra gente poder tá cortando aqui o excesso e finalizando o acabamento aqui. Tá legal? E o mesmo a gente vai fazer aqui embaixo, com o amarelinho. Vamos fazer assim. Pra cima, o azulzinho pra baixo e o amarelinho pra cima. Então, eu vou passar aqui a cola. Atrás eu coloco depois. E vou colocar bem rente ao pezinho e vou afundar bastante aqui no meio para ele poder ficar marcado o centro, tá? Para dar a impressão de que o pezinho tá separado aqui. Pronto. Aí, feito isso, vou usar até a tesoura para poder marcar bem mesmo o centro. Tô afundando aqui com a tesoura o centro, para parecer que tá dividido aqui o pezinho dele. Marquei aqui, ó. Tá vendo? Ficou fundinho aqui no meio. E vou vir terminar de colar aqui pra trás. Pronto. E pronto. E assim a gente finaliza o nosso galinho. Pronto. Vou chegando para perto de mim, esqueço que a câmera tá para cá. Prontinho. Finalizamos ele. Ele ficou muito engraçadinho. Olha aqui, gente, que coisa mais engraçadinha, mais olhuda. Ficou prontinho. Desculpe aí qualquer coisa, demora, gente, ficou demorado, né, esses vídeos, mas não tem como, né, é muito cheio de detalhe, tá bom? Beijinhos, então, até o próximo tema, mas eu vou fazer um videozinho depois com todos eles juntos prontinhos. Beijos, tchau!